Oi, boa tarde a todos. Estamos aqui, dia 2, para mais uma transmissão do livro Doutor de Samitiba, Juventude, Drogas, Anjos Caídos. Deixa eu só dar uma conferida aqui, pessoal, que ontem eu tive probleminha com questão se estava sendo transmitido ao vivo, devido à minha configuração de privacidade. Ah, não, agora foi certinho. Está sendo transmitido aí. Está ao vivo, ok, ótimo. Então, hoje nós vamos finalizar, a análise do capítulo 7 dessa obra, em que nós temos o título Maconha, onde, quando e para quê. Então, jovens, familiares, pais, educadores, se conectem, que hoje nós vamos ter informações muito importantes, muito relevantes, para que possamos enviar, às crianças, aos jovens, até as escolas, informações de suma importância sobre o contexto das drogas, tá? Nesse livro do Doutor de Samitiba, tá bom? Então, pessoal, hoje nós vamos iniciar do ponto em que eu parei, que tá bem assim, ó, legalize e bad trip. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, os termos, legalize e bad trip. Leia-se legalize, tá? Tipo de festa em que a maconha é legalizada, entre aspas, pelos organizadores. Então, naquele ambiente, em que está ali havendo aquela festividade, aquela comemoração, há-se a legalização, entre aspas, da maconha. Canabiza quem quiser sem precisar esconder. Então não tem esconderijo para quem quiser estar ali canabizando. Termo cunhado por Dr. Samitiba, que significa estar utilizando a maconha. Canabizar, nome científico da maconha, cannabis científica, tá bom? Ao se liberar, entre aspas, novamente, a maconha, rolam também outras drogas, quase sempre na linha dos alucinógenos, conhecidas por alguns usuários como droga feliz. Então, rola-se outros tipos de drogas, Então, exemplo, as drogas sintéticas, que é muito comum nesses ambientes. LSD, êxtase, a heroína também, desculpa pessoal. Então, esses outros tipos de drogas também, muito comumente, estarão presentes nesse ambiente. Afinal de contas, nós já até vimos, a escadinha lá dos usuários, e a gente sabe perfeitamente que o início é esse. Parte do álcool, passa-se para a maconha, não é? E vai subindo as escadinhas. Aí, cocaína, posteriormente crack. Aí também nós temos nesse intervalo as drogas sintéticas, que são as que eu estou dizendo aqui, que sempre estão presentes nessas baladas, nessas festas rave. E por aí vai, não é mesmo? Então vamos dar continuidade aqui. Os pais, sem ter a mínima ideia do tipo de festa que se trata e do que se passa nela, são sempre os últimos a saberem, de tudo, cedem à argumentação dos jovens, eles cedem à argumentação dos jovens de que o quê? De que fulano vai, ciclano também, tentando convencer os pais a todo custo, de que nada de mal vai acontecer, que vai ser tranquilo aquele ambiente. Eduardo Berni, seja bem-vindo. Todos que estiverem se conectando aí, pessoal, fiquem à vontade, sejam bem-vindos, podem perguntar, pode comentar, tá bom? Fique à vontade. Você sempre aqui presente, Eduardo? Muito me honra a sua presença aqui novamente nessa live. E os pais, nessa pressão dos filhos, de que fulano, de que ciclano vai, de que vai correr tudo bem, de que não vai acontecer nenhum problema, eles acabam permitindo, eles acabam cedendo. Olha o que eu falei ontem à noite, pessoal. A tirania dos filhos, não é?
a tirania dos filhos, que acabam adoecendo os pais, seja o pai, seja a mãe. Seja o pai que cuida da família, sozinho, né, fazendo papel de pai e mãe, seja da mãe também, que faz às vezes do pai e da mãe. Então os filhos viram verdadeiros tiranos. Tudo que eles falam, eles não querem ser frustrados, não querem ser contrariados, e os pais acabam cedendo, infelizmente, porque já estão dominados. Darlete Borb, sempre presente também, seja bem-vinda, minha querida, tá? Quem garante que andar em turma é estar protegido? É a pergunta do Dr. Samitiba. Nos esportes, que infelizmente, né, acontece também o uso de drogas, onde existem jovens, sempre pode haver maconha. Isso não é diferente nos esportes. Algumas modalidades têm maior número de canabistas do que outras. Porém, atualmente, não se pode dizer mais as modalidades esportivas que o canabista procura. Quando se pensava que esportes afastavam os jovens das drogas, isso era parcialmente verdadeiro. Então, isso, pessoal, não é... os esportes não vão afastar totalmente o jovem das drogas. Pelo contrário, muitas das vezes será um ambiente propício, afastado do lar, afastado do ambiente de casa, né, junto com aquelas turmas ali de amigos, em que o jovem vai canabizar, infelizmente, vai utilizar maconha, vai fazer lá o haxixe da cocaína, ele vai se drogar nesses ambientes também, infelizmente. O que inteiramente verdadeiro é que as pessoas sob os efeitos da maconha perdem drasticamente o seu desempenho. A gente vê os exemplos das pessoas que usam, os jovens que usam, e como que se diminui o déficit escolar deles, né? O déficit de atenção, o déficit de conhecimento, atividades cognitivas, diminui-se o QI. O Dr. Ronaldo Laranjeiras, né, que é um médico psiquiatra muito renomado e referência na questão da dependência química, ele fala como que o QI dos jovens, né, o QI dos adolescentes, ele diminui após o uso constante ali da maconha, né? Isso é letra, não tem vez. Por quê? Porque afeta justamente os neurônios, que são as células responsáveis pelas atividades, né, de cognição, de pensamento, né, de raciocínio, não é isso? Então há um prejuízo. Então essa questão de liberar maconha, essas pessoas que levantam essa bandeira, infelizmente, não será benéfica em nenhum momento, tá bom? Maria Serrati, seja bem-vinda também. Entre, compartilhe, envie aí para os filhos, netos, né, parentes, os jovens, tá bom? Fique à vontade. A proposta para que o canabista deixe de sê-lo é prática de esportes coletivos e competitivos, nos quais ele é obrigado e cobrado pelos seus colegas a produzir, a ser eficiente. Ou para de praticar esse tipo de esporte, ou para de usar maconha. O fato de um filho ser esportista não garante ser imunidade, não garante sua imunidade ao vício. Então, senhores pais, não significa que por seu filho é esportista, é praticante, quanto mais de esportes, que ele não vai ser uma pessoa propensa ao vício, ao uso de drogas, tá bom? Para que acender um baseado? Para começar o dia, melhorar o que está bom, aumentar a curtição de fazer algo, curtir um som ou um visual da natureza, por não ter o que fazer, para ajudar a passar um tempo chato ou atividade rotineira, para sossegar após ter usado cocaína, para relaxar após qualquer atividade, para marcar a passagem de uma atividade para outra, quando encontram outros canabistas, não é? Quando saem para dar um rolê, quando sabem que não vão ser surpreendidos pelos pais antes de dormir. Para canabistas obstinados, qualquer hora é hora, qualquer motivo é um bom motivo. Nem sempre o baseado é fumado até o fim. Quando o canabista sabe que não vai ter condições de ficar curtindo a viagem, o Dr. Samitiba colocou entre aspas, dá somente de 3 a 5 tapas, entre aspas, ou pegas, entre aspas, tragadas, né? Pegas são tragadas, tá? Apaga e guarda o restante para outro momento. E os companheiros de fumo, pessoal? Quem usa maconha logo reconhece outro usuário. Quem não a usa, a maioria dos pais, por exemplo, nem desconfia quem sejam os consumidores da droga. São sempre os últimos a saber, né? Há os que canabizam sozinhos, são os tão acostumados a fumar, nunca se denominam viciados, que já têm reserva de maconha em casa e um ritmo de uso padronizado. Encontrar outros usuários dá muito trabalho e ainda pode limitar bastante o consumo.
O que importa é canabizar, não as companhias. Aos que fumam somente em grupo, são os esporádicos, ou os que fazem o habitual uso social. Não encontram graça em fumar maconha sozinhos. Então, eu lembrei aqui de outro fator também. Geralmente os usuários que já são crônicos, né? Já têm um estado bem avançado do uso da maconha, estes trocam a noite pelo dia. É isso mesmo. Eu sei porque eu tenho exemplos na família, né? Não em minha casa, com os meus pais, mas eu tenho exemplos, né, de parentes, até não tão muito distantes, que têm esse problema em casa, não é? E o filho, né, ele troca a noite pelo dia. Né? Então fica ligadão durante a madrugada toda, fica aceso, comunicando por redes sociais, né? Com aquelas gírias, aquelas falas, né, características, né, do uso, e durante o dia adormece, está hibernando, tá? Então esse é outro efeito também da maconha. Ele causa um prejuízo tremendo à questão do sono, né? A saúde mental do indivíduo, ela fica totalmente prejudicada, né? Transtornos da mente, pânico, síndromes, né? Medo constante, tudo é provocado pelo uso dessa substância entorpecente, tá bom? Então quem defende a bandeira da legalização, quem defende a bandeira do legalize, né? Como eu comecei aqui nossa transmissão, defende uma bandeira que é anti-saúde, né? Que é anti-bem-estar dos nossos jovens, de nossas crianças. Eu fico pensando, gente, imagina se legaliza essa droga e os pais, né, indo em uma praça pública, por exemplo, verificar ali, por exemplo, uma apresentação musical, algo saudável, né, seja em qualquer momento, e ter ali um grupo de fumantes de maconha. Será que vai ser saudável, pessoal, estar ali com essas crianças, esses jovens ali, em contato com a fumaça? Que, como sabemos, né, vai afetar também essas crianças e esses jovens que estiverem próximos, como fumantes passivos? Será que vai ser benéfico, né, para a saúde, né, para a saúde pública em geral? Eu acredito que não, né? Eu creio que não. E essa bandeira realmente ela não tem uma base sólida aí que justifique, né, que seja positivo para as nossas gerações e futuras gerações o uso dessa substância entorpecente. O Dr. Samitiba, pessoal, ele criou uma tabela para um diagnóstico rápido do uso da maconha. E ele dividiu essa tabela em 3 partes que eu vou apresentar para vocês aqui agora, muito interessante, tá? Eu vou fazer uma passagem rápida na tabela e dessa tabela eu já vou ir comentando sobre cada um dos efeitos que ele traçou nessa tabela. Então ele dividiu a tabela em 3 partes, tá? A primeira parte, que é essa aqui, ó, deixa eu apontar para vocês, é o uso recreativo, tá certo? Que é aquele uso que acontece assim, por hobby mesmo, não é um uso assim constante, não é um uso frequente. O hábito, que já é um começo de um relacionamento, conforme o Dr. Samitiba diz, um relacionamento um pouco mais sério, um relacionamento que o jovem vai ter ali como um hábito, ele sempre está com a mão, né? Sempre tem em local a substância maconha, escondida, guardada para ele utilizar. E o vício já é a situação extrema, né? Ele já não consegue ficar sem, ele já não consegue deixar de canabizar. Então, aqui já se tem um uso que precisa, inclusive, né, de um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, né, grupos de autoajuda, para que o jovem, ele saia, ou o adulto, né, saia desse patamar aqui que é o vício. Ele dividiu para esse diagnóstico e o uso recreativo, ele diz assim, ó, são 1, 2, para identificação, 16 pontos. No uso recreativo, quem usa não compra maconha, ou seja, ele ganha, alguém empresta para ele ali um baseado. No hábito, ele compra. E no vício, ele compra. Tá bom? No uso recreativo, ele não guarda em casa. Por exemplo, quando ele está com hábito, ele guarda em casa. E quando ele está no vício, ele também guarda em casa.
No uso recreativo, que é aquele uso por hobby, aquele uso de vez em quando, né? Que também vai levar ao vício, não quer dizer que é porque é o uso recreativo, que é o uso saudável, definitivamente. Ele vai levar também ao vício, tá joia? No uso recreativo, ele não sabe preparar, então quem usa geralmente de modo recreativo não sabe preparar, ele recebe pronto, conforme eu disse agora há pouco. Hábito, ele sabe preparar a maconha, tá bom? E no vício, ele sabe também preparar, já é o estado avançado. No uso recreativo, ele sempre canabiza em grupo, porque sempre tem alguém que oferece para ele, ali no momento, no instante que ele está ali. No hábito, ele pode fumar em grupo e sozinho, tá bom? Então pode ser em grupo ou sozinho. E no vício, ele fica mais sozinho do que em grupo, tá bom? Geralmente é mais sozinho do que em grupo. Uso recreativo, usa metade de um baseado. Ele não usa o baseado todo, porque guarda para uma próxima oportunidade. Para a próxima recreação dele na canabisada. No hábito, ele usa geralmente a maconha de modo inteiro. Consome ela de modo inteiro. E no vício, também usa de modo inteiro. Tá bom? Eu não vou finalizar aqui a tabela toda, pessoal, até o ponto 16, porque agora eu vou analisar cada um dessas etapas, né, de uso da maconha. Uma explicação sumária da tabela, características do uso recreativo. Então agora nós vamos ver só as características do uso recreativo. Posteriormente, nós vamos ver as características do hábito, tá bom? E por último, nós vamos ver as características do vício. Tá joia? Para posteriormente a gente finalizar essa transmissão aqui. Então vamos lá. Explicação sumária da tabela. Características do uso recreativo. Normalmente, a pessoa não compra a droga. É o que eu falei para você. Sempre tem alguém que cede para ele. Tá bom? A Darlete Bob, já enviei o boa tarde. Maria Serrati, verdade. Boa tarde, amigo. Boa tarde, viu? Fique à vontade para comentar, para a gente discutir, tá? Esse tema que é tão importante, tão relevante, tá, gente? O ponto 3 aqui. Não tem prática para preparar um baseado. Geralmente recebe um cigarro pronto para dar uma tragada e passá-lo adiante. Isso tudo dentro do uso recreativo. Geralmente procura fumar junto de alguém que mais experiente é no uso, na utilização, ou fica em lugares onde já sabe que haverá maconha. Raramente experimenta sozinho, mas isso pode ocorrer. Cannabiza menos de um baseado. Os de uso recreativo. Quem está entrando aí, pessoal, a gente está analisando agora a tabela que o Dr. Samitiba criou para os tipos de uso da maconha, tá bom? Então nós temos 3, Ricardo Souza, Tiaguinho França, sejam bem-vindos aqui à minha transmissão. Estamos fazendo a transmissão, né, o capítulo 7 da obra Dr. Samitiba, Juventude, Drogas, Anjos Caídos, cujo título é Maconha, Onde, Quando e Para Quê? E aí nós estamos analisando hoje as 3 fases, né, que o Dr. Samitiba. Qual o objetivo dessa análise? Ótimo, Ricardo. Explico. O objetivo dessa análise é levar informação útil, né, sobre o problema de drogas para nossos pais, nossos educadores, né, nossas crianças, nossos jovens, e que elas disseminem para o máximo de pessoas possíveis essas informações, né, para entender o mundo, né, o mundo das drogas, suas consequências. E eu faço essa análise semanal do livro, né, dessa obra do Dr. Samitiba de forma voluntária, né, não recebo nada, absolutamente nada por isso, é com amor no coração e por gostar dessa causa, né, de levar essa informação para as nossas crianças e nossos jovens, que eu transmito. E quando eu encerrar essa obra, pessoal, como eu já havia dito anteriormente, eu iniciarei uma outra obra que eu já estou fazendo análise, pode ser do Dr. Samitiba ou pode ser de um outro grande autor, referência na questão da dependência química e das drogas, tá bom? Então sejam bem-vindos, podem perguntar, podem discutir, podem ficar à vontade aí para a gente traçar ideias, traçar conhecimentos a respeito desse tema, tá bom?
que está tão presente e nesses tempos de pandemia está tão presente na vida dos nossos jovens. Está causando muito mais transtorno psíquico, transtorno da mente e sofrimento para os nossos lares, nossos pais, nossas mães. Nós estamos agora analisando o uso recreativo da maconha, tá? Primeiro, então, nós vamos ver o uso recreativo, posteriormente, o uso em hábito e, por último, o vício, tá joia? Então, o jovem que usa recreativamente a maconha, ele canabiza menos de um baseado. O barato, entre aspas, é dar risada de qualquer bobagem. Isso é, no quadro de excitação, tudo é motivo para rachar o bico. Não guarda a ponta, pois nem sabe que é bituca, que fica grande quantidade de tetrahidrocannabinol, princípio ativo da maconha, que é o THC, a ponto de o papelzinho que sobra do baseado ficar melado. Ainda não tem apetrechos, pois o uso é esporádico e só fuma quando alguém lhe oferece. É como o filante de cigarros no início do tabagismo, que não tem piteira nem isqueiro, tampouco cigarreira. Mas já pode ter colírio, o primeiro a ser empregado para disfarçar o uso, porque basta algumas gotas para desaparecer a vermelhidão dos olhos. Então sempre ali, o jovem que faz uso recreativo da maconha, ele tem geralmente ali próximo colírio, para disfarçar a vermelhidão dos olhos, né? Ritmo não é frequência, mesmo que se use uma vez por ano, sempre no carnaval, por alguns anos, ou se dê uma fumada por meses, durante vários meses, ou ainda toda vez que se encontra um companheiro, já há um ritmo. Se comparado o relacionamento do usuário com a droga, existe uma evolução, que começa pela paquera, interesse por tudo que se refere a ela, droga, passa pela ficada, quando se experimenta pela primeira vez, pelo rolo, quando se repetem as ficadas, pelo namoro, quando se confirma um relacionamento mais estável, e chega ao casamento, que no caso é o vício, né? Quando ficam juntos até o divórcio, ou até que a morte os separe. Tudo entre aspas, aqui o Dr. Santiba coloca. Se houver relação numa ficada, existem possibilidades de contração de doenças venéreas. Assim também, numa experimentada, apesar de raros, podem ocorrer acidentes secundários. Uma das maneiras de alardear que já se ficou com a maconha é fazer sua apologia. Então, geralmente, aqueles que fazem apologia ao uso é porque já experimentou ou teve contato com a droga. Tá bom? Geralmente. Mesmo se a ficada for o marco inicial do uso da maconha, não costuma acarretar mudanças comportamentais fora do período de ação química, que dura em geral de 1 a 3 horas. O que provoca isso, sim, é uma mudança psicológica muito grande em favor do uso. Apesar da ficada, ainda se consegue manter amizade com pessoas que não usam maconha, pois o novato não se considera um usuário, porque ele está ali só de forma recreativa, né? Mas já começa a agredir a mãe, principalmente quando crê que esteja desconfiada de alguma coisa, pois ela começa a perguntar e a mexer em suas coisas. O uso recreativo tem a característica fundamental de aumentar o prazer daquilo que já está bom. Por isso, fuma-se em pequena quantidade, fora de casa, dando-se de 3 a 5 pegas, tragadas, somente para ficar mais eufórico, mas para fora do que recolhido, gargalhando por qualquer motivo. Uma pessoa pode decidir nessas condições se experimenta ou não a maconha. No uso recreativo, né? Ele pode decidir. Entretanto, ninguém consegue controlar os efeitos químicos que ela provoca. Esse é o ponto principal, jovens. Esse é o motivo de eu tanto ser incisivo com vocês sobre as escolhas, né? Se usa ou não usa droga. Por quê? Para se usar, você tem a opção de escolher se vai usar, se vai experimentar ou não. Agora, os efeitos químicos das drogas, esses vocês não têm controle. No que ele provoca no seu organismo, na sua mente. Isso aí não existe, você não vai conseguir controlar. O que se pode é tentar controlar os sintomas provocados por ela, tá? De acordo com o Dr. Samitiba. Agora, pessoal, a gente vai entrar nas características daquele jovem, né, daquele adolescente que está na fase do hábito. Agora nós estamos na fase intermediária. Então começou o uso recreativo,
Agora nós vamos entrar na fase do hábito para, por último, analisarmos a questão do vício, né? Que é um relacionamento mais sério com a maconha. Características do hábito. Já se consagra a qualidade de uso por hábito quando o jovem compra maconha para uso próprio. Compra para não precisar correr atrás cada vez que precisar canabisar. Quem compra, guarda. Não é, pessoal? No começo, com muito cuidado e em lugares inimagináveis, como dentro da caixinha de tomada de luz, dentro da caixa de som, no gabinete do computador. Depois que o hábito cresce, o jovem já não se preocupa tanto e guarda a maconha sem tantos cuidados. Quando os pais acham a maconha, a maioria dos jovens diz que não é sua, sempre essa desculpa, tá? Mas de um amigo que não vai dedurar. Alguns chegam a dizer que não sabem o que é aquilo, nem quem o guardou ali. Então, geralmente são essas desculpas, que é de um amigo, que está guardando para um amigo, não sabe quem guardou ali, e eles são tão insistentes com os pais que eles acabam acreditando. Mesmo com aquela minhoquinha na cabeça, eles acabam convencendo os pais. E aí só depois de muito tempo, até as outras pessoas falando com os pais que não, que usa, que viu ele no grupo utilizando, o pai, a mãe ainda sem querer acreditar, ou o pai não querendo acreditar, só depois de muito tempo, às vezes anos, é que o pai e a mãe vai se dar conta, não, de que fato, ele é usuário, o anjo caiu. Já sabe preparar, quando é hábito, o uso. Primeiro deschava, depois enrola em papel de seda, pila e cola, aperta. Isso lhe dá autonomia para canabisar. Agora já canabiza sozinho, independentemente do grupo, mas também com ele. Então, tanto em grupo quanto sozinho, ele está canabisando. Começa a se ligar bastante à maconha. Canabiza um baseado inteiro sozinho para chegar a um estado físico letárgico, a viagem. No começo, o efeito dura de 2 a 3 horas, mas com o uso, esse tempo vai ficando cada vez menor. Guarda as pontas, para depois fazer um especial, somente com as bitucas, com alto nível de THC, que é um princípio ativo da maconha, para ocasião também especiais. Os apetrechos mais comuns são piteira ou marica, deschavador, pilador, isqueiro, colírio, neutralizador de odor em aerosol, ventilador, incenso, papel de seda, estojos e caixinhas. Estabelece um ritmo de uso, pois aumenta a frequência de consumo. É bastante comum canabisar em casa, em lugar bem ventilado, como janelas, terraços, áreas de serviço, como nós vamos ver lá na questão dos condomínios, né, no próximo capítulo, em horários nos quais o pai e a mãe estejam fora, sempre escondendo, sempre ocultando, num período de privacidade, para estudo, por exemplo, ou quando vai às baladas e se encontra antes com amigos para canabisar no carro, nas ruas, em locais de pouca iluminação e pequena circulação de pessoas. Já é um namoro, pois se prepara para canabisar e trata a maconha com muito carinho, quase como uma namorada. Quando o hábito é muito forte, pode tratar melhor a maconha do que a própria namorada. Olha só, quando o hábito é muito forte, quando esse namoro é muito intenso, o canabista ele trata melhor a maconha do que a própria namorada dele. Sua vida já começa a se complicar, pois perde muito tempo canabisando. A qualidade dos relacionamentos cai bastante, em razão de valores, ética, disciplina, religiosidade, que decaem, tá bom? Ele não tem mais esses padrões. Estarem em queda, aí o Dr. Samtiro acabou de confirmar. Pode diminuir o rendimento escolar. Pode não, vai diminuir o rendimento escolar, tá bom? Como os filhotes, complicações, ainda não são evidentes, filhotes no linguajar dos canabistas, tá? Complicações ainda não são evidentes, o usuário vive sua onipotência juvenil, acha que tem controle absoluto sobre a maconha. É a ilusão do jovem, que ele tem controle. Fumo porque quero, paro quando quiser, não sou viciado, portanto maconha não vicia, etc. Sempre negando, tá, gente? Então surgem a defesa fanática e a luta pela legalização do uso da droga, já que ele, partindo da própria experiência, acredita que ninguém ficará viciado. Já sente a onipotência provocada pela maconha, já usa adereços canábicos, camisetas, brincos, tatuagens com folha de cannabis ou referentes a ela. É nessa fase que os pais acabam descobrindo o consumo, pois o rendimento escolar cai, o filho não consegue acordar em tempo e perde as primeiras aulas da manhã.
começa a abandonar o que vinha fazendo, inglês, computação, esportes, etc. E outra, pessoal, na própria sala de aula e dentro da escola também, os professores já notam as reações dos canabistas, tá bom? As falas, né, as reações, risadas à toa, do nada, o rendimento escolar que cai drasticamente. Então, na escola também, os professores já presenciam isso. Não se interessa por sair nem conviver com pessoas que não canabizem. Então, ele só quer aquele círculo de pessoas que canabizam como ele. Desculpa. E não ouve mais conselhos de ninguém, muito menos dos próprios pais. A simples presença da mãe já o irrita. Esta, não suportando mais a situação, pode tentar abraçar ou tocar o filho, que revida com violência, chegando a agredi-la fisicamente. Já perde o respeito também pelo pai. Os usuários habituais costumam encontrar somente para canabizar e jogar conversa fora. As festas, as baladas e os estudos ficam em segundo plano. Canabizam em casa, em seu quarto, quando sozinhos. Em turma, canabizam na casa de um dos outros habituais, cujos pais estejam fora. Quando sozinho, o habitual tem maior possibilidade de controlar o uso da maconha. Torna-se mais difícil esse controle quando está em grupo. É comum o habitual sair de casa disposto a não canabizar, mas é impossível manter essa decisão no grupo, principalmente quando se consome bebida alcoólica, ainda que apenas cerveja. Então ele pode sair, o canabista que usa de forma habitual, ele pode sair com o intuito na mente que não vai usar. Mas quando ele encontra o grupo, né, dele, entre aspas, que canabiza, é muito difícil ele resistir a não canabizar. Porque geralmente ali está a presença do álcool, né, da cerveja, a cachaça. E aí aquilo tira de letra esse pensamento que ele saiu de casa, de não usar, e ele vai canabizar junto com aqueles ali, o grupo dele, né? Entre aspas, aquele grupo que canabiza junto com ele, que é um igual, né, a ele no caso. Agora, pessoal, nós vamos ver uma relação mais séria, mais profunda. O Dr. Samitiba chama de casamento com a maconha, ou com outras drogas, né? Só que hoje nós estamos analisando a maconha, que é as características do vício. Deixa eu só tomar um pouco mais de água, que a garganta já está seca de novo, tá? O vício, pessoal, já é um uso mais profundo, né? Já é um relacionamento bem mais sério. O viciado compra maconha em quantidade maior, prensada e medida em forma de tijolos, muitas vezes diretamente do traficante. Então, muitas das vezes o usuário que ele tem o vício, ele já tem um contato direto com o traficante, quem fornece para ele a droga, né? O que aumenta a sua situação de risco, porque precisa frequentar os pontos de venda de drogas, que são pontos de violência. Não se preocupa tanto em escondê-la. Sua maconha pode ser encontrada com facilidade e, não raro, conservada no freezer da casa. Sofistica o uso com grande habilidade, tanto para preparar quanto para canabizar. Em qualquer folguinha é possível que ele canabize. Canabiza na maioria das vezes sozinho e ainda dá uns pegas no baseado aceso de quem estiver por perto. Chega a fumar entre 8 e 12 baseados por dia. A tolerância faz com que o viciado não sinta os mesmos efeitos que experimentava quando ainda canabizava pouco. Não chega a ficar chapado, ou seja, é porque ele usa tanto em tanta quantidade que o organismo já se adaptou àquela quantidade de uso, àquele patamar de uso. Tudo indica que o cérebro se acostuma a funcionar com alto nível de THC no sangue. Atendi pais que não imaginavam que o filho canabizava tanto, apenas percebiam que o filho estava bem mais lento, distraído demais e altamente irritadiço. Há viciados que não desperdiçam nada e outros que, por ter muita maconha e sem disposição para guardar as pontas, tornam-se esbanjadores. Conhece praticamente todos os meios de usar a maconha. Tem todos os contatos, não é assim? Pode montar um narguilé, espécie de cachimbo, no qual a fumaça passa primeiro por um líquido antes de chegar à boca, com latinhas, vasilhames, canetas e canudos de plástico. Mas a prática preferida é que dá menos trabalho. Para o viciado, qualquer hora é hora de canabizar. Para estabelecer ritmo, é preciso que haja um intervalo até que o efeito passe, antes de canabizar outra vez. O viciado fica tão comprometido com a droga quanto se estivesse preso num mau casamento
do qual não consegue desvencilhar-se. Ela está presente em todos os momentos de sua vida, principalmente quando o jovem não estuda nem trabalha. Nessa relação não existe amor, existe sim uma dependência tão grande que sem a droga ele nada faz. São muitos os filhotes desse relacionamento destrutivo. Perda de interesse no estudo, no trabalho, nas relações sexuais, no empenho em qualquer atividade que exija esforço, perda de concentração e de memória, perda do pragmatismo útil, capacidade de realização, diminuição da capacidade de amar, de se cuidar, de enfrentar situações adversas ou frustrantes, aumento da irritabilidade, da instabilidade e da agressividade, aumento do isolamento social, e doméstico. Raramente o viciado rouba, pois a maconha é barata. Em quantidades maiores, chega a custar menos de R$1 por grama. Com 1 grama se faz uma tora, entre aspas, ou bucha, que é um baseado grande, ou 2 fininhos. Quando começa a sumir dinheiro de casa, geralmente isso se deve ao consumo de outras drogas. E a maconha vai levar ao uso de outras drogas, inevitavelmente. As drogas mais pesadas, tá bom? O viciado já não se interessa pela defesa ardorosa do uso da maconha. Simplesmente a consome sem questionar o que está fazendo, sem vontade e sem pensar, porque usa obrigado pela síndrome de abstinência. Reduz suas aspirações de vida no mínimo indispensável. Então ele já não tem mais objetivo, já destrói os sonhos, os potenciais dos jovens, né? O viciado muda bastante o seu comportamento, assim como sua existência. Ele perde as características pessoais e passa a ter um jeito comum que a maconha provoca. Desmazelo com suas coisas, negligência com o corpo, descaso com os relacionamentos, inércia na maior parte do tempo. Sua relação com a família é apenas conflito. Muita gritaria e confusão, ameaças, descumprimento das promessas e pouquíssimos resultados práticos. Seus melhores amigos são agora os companheiros de consumo. Esses se interessam somente pelo viciado e desconsideram os familiares a ponto de invadir-lhes a casa sem convite e sem ao menos cumprimentá-los. Seus telefonemas são curtos e quando outros familiares atendem, interrompe a ligação. O comportamento do viciado piora tanto que passa a agredir também o pai, além da mãe. Não tolera a interferência de ninguém em sua vida. Simplesmente deixa de pedir as coisas aos pais, passa a exigi-las. Olha para vocês verem como é que está casando esse capítulo de hoje com o meu comentário de ontem, pessoal, daqueles artigos, né, de como os jovens destroem os lares. Olha para vocês verem, que interessante, nada combinado, tá? Nada combinado. Eu vou reler aqui esse ponto aqui, inclusive dessa transmissão, para vocês terem noção do prejuízo que é a maconha na vida do jovem. E como essa droga interfere, né, o relacionamento entre os filhos, o jovem que faz o uso, com seus pais. Olha como é que é destrutivo. Eu vou reler aqui esse ponto. Ó. O comportamento do viciado piora tanto que passa a agredir também o pai, além da mãe. Não tolera a interferência de ninguém em sua vida. Simplesmente deixa de pedir as coisas aos pais. Passa a exigi-las. Olha a tirania, por causa do vício. Vende tudo em casa. E quando é o crack, por exemplo, não sobra nada. É um sofrimento terrível das mães e dos pais. Ameaça fugir de casa se não deixarem em paz. Isso é, canabizar em paz. E aí eu já vou fazer um anúncio aqui. A Márcia Napoleão, se você estiver assistindo ou for assistir, querida, um grande amigo que você me aproximou, o Dr. Flávio, né? Dr. Flávio, que é policial federal. A gente vai falar sobre isso. Eu já enviei para ele, que eu fiquei impressionado, né? O documentário da Conexão Record, que mostra o Tribunal do Crime naqueles grandes aglomerados, os grandes centros, né? Os cemitérios lá, como que os traficantes torturam os jovens que têm uma dívida, qual seja, com o traficante, né? Deve R$10, deve R$50, outros que devem grandes quantidades, os pais não sabem de onde tirar para acertar o acerto de conta. E se não paga, mesmo talvez em pequenas quantidades, eles somem com aqueles jovens, com aquelas crianças, somem com eles, desaparecem,
para sempre. E muitos pais, muitas mães não tiveram nem, né, a dignidade de poder dar o último adeus para os filhos. A tristeza é tremenda. Jovens, as drogas não compensam. Como diz o Dr. Santiba muito enfaticamente, né? Aqui, ó, essa frase eu vou deixar para vocês aqui sempre. Quem é feliz não usa drogas. Quem é feliz não usa drogas. A pessoa que é feliz, ela não tem drogas na vida dela. Se fosse uma coisa boa, é o que eu sempre falo, nem se chamava droga. É só destruição. Só atrapalha os relacionamentos, jovens, de vocês, em sua casa, com sua família, né? Tornam vocês pessoas mais agressivas, que não vão ter um futuro digno, não vão ter um futuro próspero, não vão conseguir atingir seus objetivos se vocês têm sonhos, se vocês têm projetos de vida. Tá bom? Só traz destruição para casa. Como conseguir defender algo que só traz destruição para sua saúde, para sua vida, para o seu físico, para o social, para tudo, para a saúde? Como? Não tem como. Como é um tabagista crônico, como um tabagista crônico, né? Que nada de especial sente ao fumar, mas fuma assim que acorda, quando entra no carro, quando toma um cafezinho. O viciado em maconha também não faz altas viagens, nem muda muito de humor, mas mantém o nível de THC no sangue de modo a ficar sossegado. Ele associa o consumo de drogas às atividades básicas do dia a dia. O cérebro se acostuma a funcionar nessas condições, em atividades básicas e automáticas, que não exigem esforço, memória, concentração nem carga efetiva. O viciado é controlado pela maconha, isto é, a maconha ocupa o primeiro lugar em seus pensamentos. Olha o estado de vista, que tristeza, pessoal. Que tristeza. A maconha vai ocupar o primeiro lugar em seus pensamentos, pois a todo momento procura brechas em suas atividades para canabizar. Então, se vai sair, tem que fumar lá a maconha. Se vai tomar um café de manhã, tem que fumar maconha. Se vai para a escola, tem que fumar maconha no trajeto. Já tem uns pontos, inclusive, pré-determinados. É como uma pessoa que tem seu código de valores alterado pelo excesso de fome. Não pensa em outra coisa. Ele atingiu o ponto máximo. É escravo da maconha. Esse, então, é o viciado, né? Esse é o que teve um relacionamento agora de casamento com a droga maconha, que vai levar ao uso de outras drogas mais fortes, que vão causar mais estrago na vida desses jovens. Agora, para a gente finalizar aqui esse capítulo, tem aqui uns comentários gerais envolvendo a gravidade e os riscos de cada etapa e os respectivos procedimentos de ajuda terapêutica. Um usuário pode ser recreativo na maioria dos aspectos e apresentar outros similares ao dos habitual, assim como o habitual pode ter alguns traços do viciado. O mais difícil é encontrar aspectos do recreativo semelhantes ao do viciado. Então, geralmente o uso do hábito, né, é que pode ter característica similar ao do uso recreativo com ao do uso em estado de vício, tá bom? Mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que faz uso, características semelhantes da pessoa que faz uso recreativo com a pessoa viciada, porque o vício ele consome, não tem como a pessoa dizer que, né, usou uma outra vez ou usa de vez em quando, não. O vício é um uso mais profundo, né, mais constante. Alguns traços são mais qualificativos que outros. Comprar ou canabizar um baseado inteiro é mais importante que saber ou não preparar o cigarro e ter ou não apetrechos. Optei mais pela quantidade dos traços encontrados do que pela relatividade da importância de cada um. Não há limites nítidos entre as colunas verticais. A passagem entre elas não é perceptível ao usuário. Quando ele se dá conta, já pode estar na coluna seguinte. A maioria dos usuários tende a se classificar na coluna anterior àquela que se encontra. Já para os pais, tende a haver usuário com mais rigor. Aqui o Dr. Samitivo está falando das colunas a respeito da tabela, tá? Eu não detalhei com vocês em detalhes, em especificidades dela, né, do caminhar dela, mas aí eu dei para vocês as informações principais, né, sobre cada uma daquelas etapas. É o que o Dr. Samitivo está comentando aqui
do fluxo, né, do usuário de uma parte para outra dessa tabela. Então, do vício recreativo, do uso recreativo, do uso habitual para o uso em vício. Para chegar ao vício, passa-se pelo hábito, que por sua vez começa pelo recreativo. O canabista pode parar no recreativo ou prosseguir para o hábito. Pode parar no hábito ou prosseguir para o vício. Então ele pode começar, o usuário ele pode começar ali do uso recreativo, né? E ele vai para o uso, o hábito, né? E do hábito, ele, continuando ali o uso da maconha, ele vai para o uso em vício, tá? Ele vai ter um relacionamento mais tremendo, mais forte com a maconha. A maioria dos usuários chega até o hábito. Todos os viciados um dia experimentaram, mas nem todos os que experimentaram chegaram ao vício. Então, nem todos que experimentaram chegaram ao vício, mas todas as etapas causam prejuízos para a saúde. Esteja bem claro isso, tá bom, pessoal? Não quer dizer que é porque é o uso recreativo que não faz nenhum mal para a saúde. Não, vai trazer prejuízo para a saúde do jovem que faz o uso. A maioria quase absoluta dos viciados precisa de ajuda terapêutica. A maioria dos que tem o hábito julga que pode parar sozinha. Talvez, mas é preciso que tenham conhecimento de que tentar parar não é o mesmo que se propor de fato a parar. Muitos tentam parar por determinado prazo para provar que podem deixar o vício quando quiserem. Quando o habitual se propõe a provar que não é viciado, isso ocorre porque intimamente ele suspeita que esteja viciado, mesmo que não o admita. O habitual geralmente precisa de ajuda, o usuário habitual geralmente precisa de ajuda terapêutica, pois aumenta cada vez mais o seu risco de caminhar para o vício, tá? Nem todos os que experimentaram precisam de tratamento, mas é preciso ficar claro que sua vulnerabilidade a outras drogas aumentou. O uso recreativo é a etapa mais fácil de superar. Mesmo que o usuário esteja na fase recreativa, já pertence a uma população de risco. Ele geralmente não percebe quando começa a adquirir o hábito. Um bom indicador da ligação com a maconha é o usuário ficar com pena de jogá-la fora. Quando ele considera um desperdício jogar maconha no vaso sanitário e puxar a descarga, é porque ainda está preso a ela. E, se a valoriza, isso significa que pode voltar a consumi-la. Manter-se no nível recreativo, sem deixar de vez a droga, significa que alguma coisa não vai bem. Uma vez que o usuário não se satisfaz com os prazeres naturais que a vida oferece, tá certo? Então, fala que está só no uso recreativo, mas não consegue ficar sem a droga. Então, alguma coisa não está legal, não é? E, geralmente, essa pessoa ela não consegue se satisfazer com os prazeres naturais da vida, que não seja estar utilizando a maconha. Então, quer dizer, ele depende da droga para satisfazer os prazeres da vida. Não é normal precisar da maconha para se divertir. Ou seja, quem é feliz não usa droga. Muito obrigado a todos que estiveram aí presentes comigo. Deixa eu cumprimentar aqui os outros que entraram, tá? Maria das Dores Ribeiro, tá? Débora Rocha, Ronaldo Machado, boa tarde para vocês. Boa tarde, boa noite, né? Bom dia para quem se conectar aí posteriormente para assistir essa transmissão. Hoje nós finalizamos o capítulo 7 da obra do Dr. Samitiba, Juventude, Drogas, Anjos Caídos, né? Cujo título é Maconha. Onde, quando e para quê? E na próxima semana, no próximo final de semana, a gente vai introduzir o condomínio Paraíso das Drogas. Nós vamos estudar os condomínios. A gente vai ver o uso da droga nos condomínios. E por que é um paraíso, né, para o uso das drogas pelos jovens. Então, está aí o convite, né, para no próximo final de semana estar comigo os pais, educadores, os jovens. Eu vou estar anunciando com antecedência essa transmissão também, que será extraordinária, tá bom? Ótima semana para todos vocês, um bom resto de domingo. Espero ter enviado aí a mensagem principal.
né, que é a frase linda do Dr. Samitiba, que eu vou repetir mais uma vez, jovens, mais uma vez, pais, mais uma vez, educadores. Quem é feliz não usa drogas. Até a próxima, pessoal.